pessoal, bom dia. Meu nome é Tati Camargo e nós estamos fazendo juntos o curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Como eu falei na semana passada, essa semana nós vamos ver o mesmo capítulo, Deus aprendendo a ser um servo de Deus, mas a parte 2. Na semana passada nós vimos as 7 realidades no geral e conseguimos ver 3 realidades da experiência de Moisés com Deus. Nós só vimos 3 e hoje nós vamos ver 4 realidades baseadas naquelas 7 que a gente aprendeu, mas nós vamos ver as 4 que faltam da vida de Moisés com Deus. Então é muito completo o curso e tá uma benção, tá super abençoado o material hoje. Então pega o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia e tenha uma abençoada aula. Nos vemos mais tarde. Tchau, tchau. Deus age por meio de seus servos, parte 2. Semana passada nós estudamos as 3 primeiras realidades na atuação de Deus em Moisés, que são: Deus já estava atuando ao redor de Moisés. Segunda, Deus buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés que fosse real e pessoal. Terceira, Deus convidou Moisés para envolver-se com sua obra. Hoje nós vamos ver mais 4 realidades, e aí vai se completar as 7 realidades da experiência de Moisés com Deus. Deus revela o que está para fazer. Tal revelação passa a ser um convite para nós juntarmos a Ele. Quarta realidade. Deus falou para revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. O Senhor chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no seu Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Êxodos 3, do versículo 2 ao 8. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Números 12, dos versículos 6 a 8. Realidade número 5. O convite que Deus fez a Moisés para trabalhar com ele levou a uma crise de fé que exigiu fé e ação. Moisés expressou tal crise de fé quando fez as seguintes ponderações a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falasse ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele quis dizer que ele não tinha habilidades na dicção, para falar. Ah, Senhor,
Envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Êxodo 3, 11, 13, Êxodo 4, 1, 10 e 13. A crise de Moisés exigiu fé e ação. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Hebreus 11, 24, 25, 27 e 29. Realidade número 6. Moisés teve de fazer ajustes importantes em sua vida para juntar-se a Deus na execução de sua obra. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar no jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na mão. Êxodos 4, 19 e 20. Realidade número 7. Moisés passou a conhecer Deus pela experiência à medida que obedecia a Deus e Deus realizava sua obra por meio dele. Muitos textos encontrados nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio ilustram a maneira como Deus revelou-se a Moisés. À medida que Moisés obedecia, Deus realizava por meio dele aquilo que, sozinho, Moisés não seria capaz de fazer. Aqui está um exemplo de como Moisés e o povo vieram a conhecer Deus como responsável pelo livramento. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios e estes entrarão atrás deles. E glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhe qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodos 14, 15, 17, 21, 23, 26, 27,
29 a 31. Responda as perguntas sobre as 4 últimas afirmações. Pergunta número 4. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seu modo de agir? Pergunta 5a. Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? Pergunta 5b. Como você resumiria a fé de Moisés conforme a passagem de Hebreus 11? Pergunta 6. Que ajustes teve Moisés de fazer? Pergunta 7. Como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Então agora reflita o que a gente acabou de ver, volte o vídeo, reveja as últimas 4 afirmações, né? As últimas 4 realidades da experiência de Moisés com Deus para responder essas perguntas. Dê uma pausa nesse vídeo para vocês fazerem as suas anotações e tentar responder. Eu já vou dar a resposta para vocês. Respostas. Resposta da pergunta 4. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seu modo de agir? Resposta. Deus veio e revelou a Moisés sua vontade. Deus queria que Moisés fosse ao Egito para ser o instrumento por meio do qual libertaria o povo de Israel. Deus revelou a Moisés sua santidade, sua misericórdia, seu poder, seu nome, seu propósito de manter a promessa a Abraão e dar a terra prometida a Israel, além de muitas outras coisas que o texto ainda não descreve. Resposta da pergunta 5a. Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? Resposta. Moisés apresentou várias objeções. Moisés questionou a possibilidade de Deus libertar o povo por seu intermédio. Êxodos 3:11. Se o povo de Israel acreditaria que Deus havia se revelado a ele e se ele, Moisés, era capaz de falar com a eloquência necessária para realizar essa tarefa. Em todos os casos, Moisés estava, na verdade, duvidando mais de Deus do que de si próprio. Moisés teve uma crise de fé. Será que Deus é realmente capaz de fazer o que me diz? Resposta da pergunta 5b. Como você resumiria a fé de Moisés conforme a passagem de Hebreus 11? Resposta. A fé de Moisés, no entanto, é descrita no livro de Hebreus como um exemplo de autossacrifício e confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fez Moisés saber aquilo que estava para realizar, esta revelação passou a ser o convite a Moisés para juntar-se a ele. Deus revela o que está para realizar. Essa revelação passa a ser um convite para nós juntarmos a ele. Resposta da pergunta número 6. Que ajustes teve Moisés de fazer? Resposta. Moisés fez os ajustes necessários a fim de orientar sua vida para Deus. Moisés havia chegado ao ponto de crer que Deus poderia fazer tudo o que ele dissesse. Então Moisés teve de deixar seu emprego, seus parentes e mudar para o Egito. Depois de ter feito esses ajustes, ele estava numa posição em que poderia obedecer a Deus. Isso não significava que iria fazer algo para Deus por sua própria conta. Isso significava, sim, que estaria no lugar onde Deus estava agindo, para que este pudesse fazer o que havia desejado no começo. Moisés era um servo moldável e permaneceu à disposição de Deus para ser usado da maneira como Deus achasse melhor. Deus realizou a sua vontade por intermédio de Moisés. Quando Deus realizar uma obra que só Ele pode realizar por meio da sua vida, você se humilhará perante Ele. Resposta da pergunta número 7.
Como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Resposta: Moisés certamente se deu conta de sua pequenez e de que não era digno de ser usado de maneira tão significativa. Moisés obedeceu e fez tudo o que Deus ordenara. Então Deus realizou tudo o que queria realizar por meio de Moisés. Cada passo de obediência levou Moisés e Israel a um conhecimento maior de Deus. Êxodo 6, de 1 a 8. O que pode uma pessoa comum fazer? Vamos ver o exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem comum, assim como nós. Ele orou e Deus o atendeu. Vamos ver o caso de Pedro e João. Quando Deus curou o homem aleijado por intermédio de Pedro, este e João foram chamados perante o Sinédrio para relatarem suas ações. Cheio do Espírito Santo, Pedro falou ousadamente aos líderes religiosos. Observe a reação deles. Então eles, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, versículo 13. Todos os personagens encontrados na narrativa bíblica eram pessoas comuns. Seu relacionamento com Deus e a atuação de Deus tornaram tais pessoas extraordinárias. Você reparou na seguinte afirmação? Os líderes reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Qualquer pessoa que separe tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus poderá perceber que Ele fará coisas extraordinárias em sua vida. Vou contar uma história de um vendedor de sapatos e poderoso evangelista. O seu nome é Dwight Moody. Ele era um vendedor de sapatos com pouca instrução que sentiu o chamado de Deus para pregar o evangelho. Certa manhã, ele e alguns amigos se reuniram num campo para um culto de oração, confissão e consagração. Nessa ocasião, Henry Varley afirmou: o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, por e através de um homem que for inteiramente consagrado a Ele. Moody foi tocado por essas palavras. Mais tarde, enquanto ouvia as palavras do grande pregador Charles Spurgeon, Moody pensou: o mundo ainda há de ver com, por e através de um homem. Varley se referia-se a qualquer pessoa. Varley não disse que era necessário ser instruído, nem brilhante, nem outra coisa mais. Apenas uma pessoa. Bem, pelo Espírito Santo eu serei uma dessas pessoas, disse Dwight Moody. Então, de repente, do alto dessa galeria, vi algo de que não me tinha dado conta antes. Não é o Sr. Spurgeon que está falando. Afinal de contas, quem está realizando aquela obra é Deus. E se Deus pode utilizar o Sr. Spurgeon, pode também utilizar a todos nós. E por isso devemos apenas prostrarmos aos pés do Mestre e dizer: envia-me, usa-me. Dwight Moody foi um homem comum que procurou ser inteiramente consagrado a Cristo. Por meio dessa pessoa comum, Deus começou a realizar coisas extraordinárias. Moody tornou-se um dos maiores evangelistas dos tempos modernos. Pregou em cultos de reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que milhares de pessoas aceitaram a Cristo.
Quando você crê que nada de importante pode acontecer por meio de sua vida, isso indica seu sentimento em relação à sua fé em Deus mais do que em relação a si mesmo. Responda essa pergunta. Poderia Deus atuar de maneira extraordinária em sua vida para realizar coisas significativas para o seu reino? Sim ou não? Você poderia até dizer, bem, eu não sou um Dwight Moody. Olha, você não precisa ser um Dwight Moody. Deus não quer que você seja um Dwight Moody. Deus quer que você seja você mesmo e que o deixe fazer por meio de você o que Ele quer fazer. Quando você pensa que Deus não pode fazer nada especial por seu intermédio, você está revelando mais sobre o que você acredita a respeito de Deus do que sobre o qual você acha de si mesmo. Assim, você está declarando que Deus não é capaz de fazer nada especial por seu intermédio. A verdade é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com uma pessoa comum que seja totalmente consagrada a Ele. Os padrões de Deus são diferentes. Não fique surpreso com o fato de os padrões de excelência de Deus serem diferentes dos padrões do homem. Quanto tempo durou o ministério público de João Batista? Uns 6 meses. Qual foi a avaliação que Jesus fez da vida de João? Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. Lucas 7, versículo 28. Não há maior. Ele teve 6 meses de consagração total a Deus, e o Filho de Deus estampou este selo de aprovação na vida dele. Não avalie a sua vida pelos padrões do mundo. Não faça isso. Muitas denominações estão procedendo deste modo. Muitos pastores e líderes de igreja estão fazendo isso. De igual forma, muitas igrejas. Pense sobre isso. Pelos padrões do mundo, uma pessoa ou uma igreja pode ter uma aparência externa muito boa, mas na visão de Deus pode ser simplesmente detestável. Da mesma maneira, uma pessoa ou igreja pode estar totalmente consagrada e agradável a Ele, e ao mesmo tempo ser insignificante aos olhos do mundo. Poderia um pastor que serve fielmente ao Senhor numa pequena comunidade rural ser agradável a Deus? Claro que sim. Se for este o lugar escolhido por Deus para ele, Deus busca e recompensa a fé de uma pessoa, independente do grau de responsabilidade dado a ela. Uma pessoa comum é justamente quem Deus mais gosta de usar. Paulo disse que Deus busca deliberadamente as coisas fracas e desprezadas, pois é por meio delas que pode receber maior glória. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Assim todas as pessoas saberão que só mesmo Deus poderia ter feito o que foi feito. Se você se julga fraco, limitado ou comum, você é o melhor material pelo qual Deus pode operar. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as seguintes perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com as suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo. Deus revela aquilo que está para fazer. A revelação passa a ser um convite para nós juntarmos a Ele. Não posso ficar do jeito que estou e seguir Deus.
Deus pode fazer o que desejar com uma pessoa comum, inteiramente dedicada a Ele. Os padrões de excelência de Deus são diferentes dos padrões dos homens. Olá pessoal, chegamos então ao final de mais um capítulo, né? O capítulo 4, Deus age por meio dos seus servos. A parte 2 nós vimos hoje as 4 realidades que faltavam, né, para completar as 7 da experiência de Moisés com Deus. E a gente também viu que Deus ele usa pessoas comuns para fazer o propósito dele, né? Então a gente teve alguns exemplos de Elias, de Pedro, e não tem como a gente debater com isso. Deus usa padrões totalmente diferentes do nosso, e a nossa oração é para que ele se revele sempre a nós, né? Ele tem um convite maravilhoso para nós nos juntarmos a ele. E que essa seja a nossa oração, para ele se revelar, para que a gente tenha mais relacionamento de amor com ele, para a gente estar atento ao que ele tem para falar conosco, né? E eu tenho certeza que com o decorrer desse curso nós vamos crescer juntos, né? Em amor, em espírito, em comunhão com o Senhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar e-mail para mim, no tati.ribeiro.camargo@gmail.com, e eu espero que vocês possam compartilhar com seus amigos e familiares esse material. E a gente se vê na próxima aula, na semana que vem. Tchau, tchau!